Olá, pessoal! Neste vídeo vamos conhecer os comandos essenciais do Git que todo profissional de TI deve conhecer. Independente do cargo, da carreira, seja você um back-end, um front-end, um DevOps, um full stack, ou independente da fluência da sua linguagem de programação preferida, como desenvolvedor Kotlin, Java, Python, .NET, JavaScript, o Git ele é usado para gerenciar os artefatos do seu projeto. Seja um código-fonte, a documentação ou os scripts, por exemplo. Então, nesse vídeo, vamos conhecer como usar o Git em um projeto, adicionar arquivos, comitar alterações, criar branches, fazer um merge entre branches, além de conhecer comandos mais avançados, como fazer o stash em arquivos, o rebase de um branch, o famoso cherry pick e, claro, conhecer a diferença entre o Git e o GitHub, que muitos ainda fazem confusão em acharem que é a mesma coisa. Estão preparados? Então, bora começar. Bom, então eu vou inicializar aqui um projeto no meu IntelliJ. Vou chamar de Hello Git. Vou criar um projeto simples para a linguagem Java. E não vou marcar a opção Criar Git Repositório. A gente vai fazer isso depois. Então, quando a gente cria um projeto, o que acontece? É gerado uma pasta do projeto, claro, né? Hello Git, com source, com ponto .idea e um ponto .yaml, IML, que é usado pelo próprio IntelliJ. Tá? Então, esse código só tem um método main com hello world. Tá? Se eu quero tornar esse projeto gerenciado pelo Git, como eu mencionei no meu artigo lá no Dev2, no caso do IntelliJ ou de qualquer ferramenta da JetBrains, você vai em VCS e escolhe, nesse caso, né, criar Git Repository. Tá? Seleciona a pasta do projeto que você vai criar o repositório. E o que você vai ver de diferente, né, a partir do momento que escolhe essa opção? Você vai notar que os arquivos eles ficaram em vermelho, tanto o main quanto o Hello Git, que está visível aqui na tela. Tá? No canto inferior direito, eu tenho o branch master. E todo esse processo equivale a quê? Equivale ao git init. Marcar o projeto como gerenciado pelo Git, criar um repositório Git, é o nosso git init da linha de comando. Criei o meu repositório Git. O próximo passo seria o fluxo básico quando eu quero versionar arquivos, né? É primeiro fazer o git add e depois comitar. Então, eu tenho arquivos que não estão versionados. Tenho que adicionar no cache ou no staging do Git, que é o git add, para depois comitar. Aqui no IntelliJ, eu vou direto na opção do Git e vou selecionar Commit. Ele vai me listar os arquivos que não estão versionados. Nesse caso, eu tenho 7 arquivos. Vou selecionar todos. Quero versionar todos os arquivos que estão nesse projeto. E colocar a mensagem do commit. Todo commit, você precisa colocar uma mensagem para fazer um trace, um histórico do que você está alterando naquele bloco de arquivos, né? Naquele conjunto de arquivos. Finalmente, aperto Commit. E aí o IntelliJ vai rodar alguns procedimentos e vai mostrar que os meus arquivos foram comitados. Então, aqui eu comitei 7 arquivos nesse commit inicial. Agora, com os arquivos versionados, toda e qualquer alteração vai exigir novos commits. Então, se eu remover aqui essa classe main, por exemplo, e der outro commit, o Git já vai identificar que eu mexi no projeto, removi um arquivo, que foi o main.java, foi alterado esse arquivo vcs.xml, mas é de controle do IDEA, mas de forma didática eu vou manter esse arquivo versionado. E claro, vou mudar a mensagem desse commit. Né? Removido o main, por exemplo, e faço o commit necessário. Agora eu tenho 2 commits no meu projeto. O próximo comando agora é o git log. Eu quero ver o log do meu Git. Já que eu já tenho 2 commits, eu posso agora verificar o log e confirmar os 2 commits. Tá? Então, aqui no rodapé,
eu tenho essa aba Git, e quando eu clico em aba Git, eu tenho a opção do log. Ao clicar em log, eu vejo que tem dois commits, o commit inicial e o commit que eu removi a classe main. Todas em cima do branch do master. Então, se eu clicar em cada um dos commits, eu vejo os arquivos que foram alterados em cada uma das operações. Bora fazer mais algumas alterações nesse projeto. Vou criar aqui um pacote, vou chamar aqui de main. E dentro desse pacote main eu vou criar outra classe. Vou também chamar de hello. Então agora eu tenho a classe hello dentro do pacote main. E olha só, quando eu crio uma nova classe, como esse projeto já está sendo gerenciado pelo Git, automaticamente é perguntado para mim se eu quero adicionar esse novo arquivo no Git. Ou seja, é o comando git add, o git add. O IntelliJ, ele identificou que eu criei um arquivo num projeto que está sendo controlado e ele pergunta se eu quero adicionar. Então, claro, eu vou adicionar esse arquivo no meu projeto como algo versionado. Vou criar aqui um pouco de código nessa classe. Vou só fazer um sysout hello world. E vou commitar. Vou adicionar aqui no meu projeto. Vamos apertar em git commit. Mesmo ciclo, colocar uma mensagem para representar que nesse caso é o commit do hello world. Então vamos supor que ainda continuo trabalhando nesse mesmo código. Vou adicionar aqui mais uma outra linha nova. E vou na opção de commit. Agora, em vez de commitar, eu gostaria de ilustrar para vocês como é que a gente vê a diferença entre os arquivos. Tá? Quando eu apertei o git commit, ele vai listar os arquivos que foram alterados ou incluídos no meu projeto. Nesse caso, eu só alterei o hello.java. Se eu clicar duas vezes, ele me mostra, ele faz a comparação, como se fosse o git diff, entre os dois arquivos. Então, do lado esquerdo, eu tenho a versão que está arquivada, né, que está versionada, e do lado direito, a nova versão. A versão corrente que ainda não foi commitada, onde eu adicionei o systemout.println, outra mensagem. Essa é uma opção de ver a diferença entre os arquivos. A outra opção é identificar quem alterou ou quem foi responsável por aquele código. Então, você clica do lado esquerdo, na barrinha do IntelliJ, do código-fonte, e escolhe a opção Annotations. Então, aqui está mostrando que eu fiz as alterações, eu fui responsável pelas alterações. Para desaparecer, basta eu selecionar, clicar novamente no lado esquerdo e escolher a opção Close Annotations. Vamos continuar brincando então com essa classe. Eu vou fazer outras modificações. Fiquem à vontade em fazerem as suas modificações. E agora, Hello World, eu substituí todo aquele código anterior. Troquei a mensagem Hello World por mensagem BR. Quando eu clico em Commit, clico no arquivo, ele me mostra as diferenças entre o arquivo original, que está versionado, e o arquivo local. Então, por enquanto, eu não vou commitar. E vou fazer mais uma alteração. Eu vou criar uma nova classe. Vou chamar aqui de outra classe. Vou deixar ela vazia. E agora, a gente tem duas alterações, né? Uma na hello.java, onde eu alterei a mensagem. E outra, que foi a criação de uma nova classe, que está inclusive em verde, né? Que eu chamei de outra classe. Então, no meu branch master, como você pode visualizar, eu adicionei um novo arquivo e modifiquei um arquivo existente. Claro que agora eu tenho que mudar a mensagem do commit. Vou colocar aqui outro commit. A outra classe foi adicionada. E vou commitar essas alterações, seguindo o mesmo procedimento anterior. Se eu olhar no log, agora eu tenho 4 commits. Tenho um commit inicial, o commit onde eu removi o método main, o commit onde eu criei o hello world, e agora o último commit, que eu criei a outra classe, que eu chamei de outro commit. Só que não é legal a gente trabalhar sempre em cima do branch principal, do master, ou do main. Algumas empresas adotam o nome main em vez de master. Então é comum a gente criar novos branches para trabalhar de forma segura em branches separados, em ramos separados, porque uma alteração em um branch não afeta no outro branch.
Então, agora eu vou criar um branch chamado branch 1. Basta eu clicar aqui em New Branch, em cima do master. Vou chamar de branch 1. E vou criar uma nova feature, novos arquivos, fazer alterações em cima do branch 1, que naturalmente não vão afetar o branch master. Uma vez validado o branch 1, as suas alterações, a gente pode finalmente fazer o merge, que é juntar os dois branches. Então, em cima do branch 1, eu confirmo olhando aqui no rodapé do IntelliJ, onde está escrito branch 1, eu vou fazer algumas brincadeiras. Eu vou adicionar aqui mais uma classe. Vou chamar de classe branch 1. Vou deixar ela vazia, adicionar o meu Git, fazer o processo de commit, dar um Ctrl K, ou clicar em commit, colocar a mensagem branch 1, onde só estou adicionando uma nova classe no branch 1, não no master, no branch 1, certo? E vamos ver agora que alterações em um branch não alteram outros branches. Para eu navegar entre os branches, toda a navegação é aqui nesse rodapé. Eu clico nesse botão onde tem a imagem do Git, né? Que tem esses ramos, que tem esses branches, e eu posso escolher qual branch eu quero agora acessar. Então, agora eu posso clicar aqui em Master e depois em Checkout. Checkout é o procedimento de mudar de branch. Clico em Checkout e você vai ver que aquela classe branch 1 ela não está presente. Eu só tenho a classe Hello e a classe outra classe que já pertencia ao branch master. Toda alteração do branch 1 não modificou o master. Bora continuar a brincadeira. Vamos criar agora mais um branch, o branch 2, em cima do master novamente. Então, cliquei em master, new branch, branch 2. Vamos criar aqui uma classe do branch 2. Vamos adicionar e vamos commitar nesse branch. Então, agora eu tenho dois branches fora o master. Commitei a classe em cima do branch 2 e vamos dar uma olhada aqui no log. Para acessar o log, vou no rodapé, clico em Git, vejo se está marcada a opção log, e agora eu consigo visualizar aqui localmente eu tenho três branches, o master, o branch 1 e o branch 2. Visualmente, o master parou no commit que eu chamei de outCommit, o branch 1 está um commit na frente do master, você pode visualizar nessa tela, e o branch 2 também está um commit na frente do master. No caso do IntelliJ, ele não mostra lado a lado, mas você pode observar que essa retinha verde, ela só tem um ponto acima do master, acima do outro commit. Então, visualmente, eu tenho esses branches. Se eu clicar em branch 1, eu consigo ver melhor que eu só tenho um commit a mais do que o master. Veja novamente que o master acaba no outro commit, enquanto que o branch 1 está um passo à frente, que eu chamei o commit de branch 1. Se eu clicar no master, eu só vejo até o outro commit. E o branch 2, semelhante ao branch 1, está somente um commit à frente do master. Então, eu tenho três branches, sendo que o branch 1 e o branch 2 estão à frente do master. Significa que eles possuem código a mais, ou uma alteração a mais, que pode envolver vários arquivos, né, em relação ao master, que é o branch principal dos nossos projetos. Vou criar mais um arquivo no branch 2. E claro, gerar mais um commit. Vou criar agora a classe 2 no branch 2, adicionar no Git, fazer o commit, atualizar a mensagem. E vamos de novo ver o log. Olha só, agora o branch 2 possui dois commits a mais do que o master. Visualmente, a gente consegue ver esses dois pontos representando isso. Enquanto que o branch 1 continua somente com um commit, o master está parado no tempo, está lá no outro commit, e o branch 2 tem dois commits à frente do master, que eu chamei de branch 2 e de branch 2 update.
É o fluxo natural, né? A gente concluiu os branches não vão ficar abertos ad infinitum. E o próximo passo agora é jogar o conteúdo de cada branch em cima do master. Como é que eu faço isso? Eu faço o checkout no master. De novo, né? Eu consigo navegar no canto inferior direito, onde tem a figura do Git. Eu clico lá, ele vai me mostrar todos os branches. E vou clicar em master e depois em checkout. Faço o checkout do master. Estou agora no branch master. Clico de novo na navegação de branches e vou escolher agora o branch 2. Vai aparecer um monte de opções e uma dessas opções é fazer o merge. Merge branch 2 into master. Das várias opções, eu vou clicar no merge. Cliquei no merge. Todo o código do branch 2, todo o código do branch 2 agora está presente no master. Não faz mais sentido eu manter o branch 2 vivo, uma vez que eu já tenho todo o código. Então, agora eu posso chegar e clicar em deletar, nesse pop-up que aparece no IntelliJ. Vou deletar o branch e concluir o merge do código no master. Eu consigo agora ver que no meu master eu tenho a classe 2, branch 2, e tenho a classe do branch 2, que são as duas classes que foram criadas. Vamos repetir o processo agora para o branch número 1. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui no log. Ó. O master agora está à frente do branch 1, porque ele pegou os commits do branch 2. E se você voltar ao vídeo, você vai ver que o branch 2 estava 2 passos à frente do master. Quando eu fiz o merge, o master agora ficou igual ao branch 2, que a gente deletou, claro, né? Então, o branch 2 está 2 commits à frente do branch 1. Tem 2 commits a mais. E agora a gente vai pegar o branch 1, que está atrás do master, e fazer o merge em cima do master. O procedimento é o mesmo. Vou na navegação, escolho o branch 1, e dentre as opções do branch 1, eu faço o merge do branch 1 into master. Pego o branch 1 e jogo dentro do master. Mesmo procedimento anterior. Cliquei, não vou deletar. Vou mostrar agora o log novamente. Você vai ver que o branch 1, agora, a linha roxa, né, que representa o branch 1, ela se juntou ao master, que é essa linha verde. Beleza? Mostra que eu já tenho o código do branch 1 dentro do master. Já não faz mais sentido manter. Vou na navegação de branches, clico no branch 1 e escolho a opção delete, a última opção. E o branch foi deletado. Agora só tenho o branch master. Agora eu vou criar mais um branch, que é o branch de número 3. Vou chamar de branch 3, em cima do master. Nesse branch, eu vou fazer só um commit. Eu vou criar aqui uma classe, a classe 3. Vou adicionar no Git, fazer o commit da classe 3 dentro do branch 3. Vou voltar para master e vou criar duas classes, sendo que cada uma vai ficar num commit. Tá? Vou primeiro criar aqui uma classe main1. Vou commitar na master. E na classe main2, também commitado na master. Tem a classe main1 e a classe main2. Desculpa, num commit só. E vou criar aqui a classe main3 num commit separado. Então, eu fiz 2 commits na master, além de ter, né, o branch de número 3. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Bora dar uma olhada aqui no git log. Tenho 2 branches, o branch master e o branch 3. O branch master tem 2 commits. O mais novo commit, o mais novo commit. Eu repeti aqui o nome, né? Mas eu fiz 2 commits no master. E já no branch 3, eu só tenho um commit. Se eu pedir para visualizar todos os branches, você vai ver que o branch 3 está 2 commits atrás do master. Ok? E agora, diferente do que a gente fez com o branch 1, a gente vai aprender o conceito do rebase. Então, diferente do que eu fiz com o branch 1, eu vou pegar o branch 3 e fazer um rebase em cima do master. Se você olhar a linha roxa do branch 1,
ela está paralela e só depois ele faz o merge com o master. Mas aqui eu quero fazer com que o branch 3 seja construído em cima do master. Você vai entender já já. Primeira coisa, eu vou mudar para o branch 3, vou fazer um checkout. Selecionei o branch 3. Fiz o checkout. Vou agora clicar no master e escolher a seguinte opção. O rebase do branch 3 onto master. Que quer dizer que eu vou pegar o branch 3 e construir em cima do master. Vou clicar no rebase, vou fazer o rebase. Cliquei. Rebase foi feito com sucesso. E vamos dar uma olhada no log. Qual é a diferença? Se você olhar agora o log, o branch 3 ele está construído em cima do master. Ele foi feito rebase em cima do master. Veja que o branch 3 tem um commit agora em frente ao master, não mais atrás do master. Esse que é o efeito do rebase. Ele deixa a tua linha do tempo mais organizada, né? É como se eu estivesse construindo o branch novamente. É como se eu tivesse... Não, desculpa. Eu estou realmente construindo, estou dizendo para o Git que eu estou fazendo o branch 3 em cima do último commit do master. E agora eu posso fazer o merge do branch 3 no master. Faço o checkout do master, seleciono o branch 3 e faço merge branch 3 into master. Agora todo o código do branch 3 está no master. Se a gente visualizar o log, a gente tem um log mais organizado. A gente tem os commits anteriores, né? E o branch 3 criado em cima do master devido ao rebase. Próximo comando que a gente vai aprender é o squash. Então eu vou criar aqui um branch, eu vou chamar de squash. E dentro desse branch eu vou fazer várias modificações. Vou criar vários commits, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma classe 3, que só tem um sysout. Vou commitar como feature1. Vou fazer outra modificação, vou criar uma classe 3v2. Criar outro sysout dentro do método main. Então, imagina que eu estou evoluindo esse branch, né? Estou trabalhando várias características, vários arquivos que representam uma feature que eu estou implementando, tá? Então, nesse caso, eu fiz 3 commits em cima do branch chamado squash. Então, se a gente olhar aqui a linha do tempo, os 3 últimos commits, que é feature1, que eu coloquei o mesmo nome para as 3, porque representam a mesma característica, são 3 commits em cima do master. E o que é o squash? Basicamente, o squash é juntar os commits em um só. Então, eu selecionei os 3 últimos commits desse branch, o branch squash, em cima do log, clico com o botão direito e vou selecionar a opção Squash Commits. Squash é juntar 3 commits ou N commits em um só, para deixar minha linha do tempo mais claro, o meu log mais organizado. Então, eu dou um OK e olha só, os commits foram squashed. Em vez de ter 3 commits, eu tenho agora somente um commit, que é a feature1, que contempla todas as modificações de todos os commits que foram alterados. Agora a gente vai fechar o ciclo, que é fazer o merge no master do branch squash. Sendo repetitivo, porque isso daí é clássico, é um movimento clássico, eu vou para o branch do master, clico no squash e faço o merge into master. Depois disso, posso apagar o branch que foi incorporado no master. O próximo comando que a gente vai ver vai ser o stash. Vou criar aqui um novo branch. Esse comando foi pedido no meu LinkedIn. Vou chamar de branch stash. E vou fazer algumas alterações. Vou trabalhar normalmente nesse branch, né? Então, para representar esse trabalho, eu vou mudar algumas classes. E, em vez de commitar o código, tá? Eu abri aqui a tela de commit. Ele está me mostrando que tem 2 códigos fontes, né? 2 arquivos de Java que foram alterados. Em vez de commitar, eu não vou commitar a alteração, mas eu vou eu vou guardar em uma área temporária do Git. Tá? Eu vou pegar essas alterações e deixar guardadas
para usar no momento oportuno. Então, a forma que a gente tem, uma das formas é o quê? Fazer o stash. Então, eu vou na opção de Git, seleciono Uncommitted Changes e a opção Stash Changes. O que ele vai fazer? Ele vai me dar a opção de salvar essas alterações localmente em uma área da minha máquina. Quando eu faço o stash, as alterações são salvas e o código volta ao código original. Tanto que se você tentar fazer um commit, git commit, ele vai dizer o quê? Que não tem alterações no código. Porque todas aquelas outras alterações a gente não commitou, mas salvou no stash. Então vamos supor que depois de uns dias você quer restaurar aquelas alterações. O procedimento é o quê? Vou em git, opção mudanças não commitadas, né? Uncommitted changes, e em vez de fazer o stash, eu vou fazer o unstash. Eu vou tirar daquela área, né? Então, foi essa última opção aqui, né? Quando eu der o apply, o código vai voltar, as alterações voltarão para o branch. E agora eu posso commitar normalmente o que estava no stash. Adivinhem qual é o próximo passo? O próximo passo é seguir o fluxo normal. Eu vou commitar, mudar para o master, fazer o checkout e fazer o merge do branch stash no master, adicionando as alterações no branch principal. Agora a gente vai fazer o último comando nesse vídeo, em cima do Git, que vai ser o cherry pick. Vou criar dois branches, branch 1 e o branch 2 em cima do master. Vida que segue, em cada branch eu vou criar classes, modificar classes, vou trabalhar normalmente. Então aqui no branch 2, eu vou fazer algumas alterações aqui na classe main2, com o seguinte texto, branch 2. E claro, eu vou commitar. Então vou fazer um commit aqui no branch 2. Já no branch 1, vou trabalhar em paralelo, né, o dia a dia, e vou modificar, por exemplo, a classe main2, que foi mexida pelo branch 2, vou deixar ela intocada por enquanto. Vou mexer aqui nessa classe 3, vou mexer aqui no texto. Vou colocar teste branch 1. Certo? Modifiquei a classe 3 e vamos dar uma olhada aqui no log, né? Então, no log eu tenho 3 branches, o master, branch 1 e branch 2, sendo que o branch 2 está na frente, né? Ele já tem um commit. E o que é o cherry pick? O cherry pick é uma forma de você pegar commits de outros branches e incorporar no seu branch. Então, vejam, eu estou no branch 1 e vou pegar o commit do branch 2. Eu clico nos arquivos que eu quero capturar e tem a opção Cherry Pick, as mudanças selecionadas. Então, quando eu clicar no arquivo que eu quero capturar as alterações daquele branch e escolher a opção Cherry Pick, eu vou dar um OK, ele vai mostrar aqui uma tela para eu colocar com um comentário. E quando eu dou OK, aquele arquivo modificado foi incorporado no branch 1. Então, eu consigo ir no commit de outro branch, pegar as modificações que eu acho que são necessárias para continuar o meu trabalho no meu branch principal. Então, agora eu vou commitar o meu branch 1. Vou colocar aqui um comentário que eu usei o cherry pick de maneira didática. E vou prosseguir normalmente. Vou pegar o branch 1 e fazer o merge no master. E vou pegar o branch 2 e fazer o merge no master. Então, o cherry pick é essa capacidade de capturar informações de outros branches, né, já commitadas, para o seu branch. É um recurso considerado avançado do Git. Finalmente, o que é o GitHub? Que é totalmente diferente do Git, né? Enquanto que o Git é a ferramenta de versionamento, o GitHub é um repositório, é um agregador, é um repositório na nuvem de vários repositórios Gits, de vários usuários.
Então, por exemplo, se eu quero pesquisar algum código, eu posso chegar aqui na pesquisa e colocar, por exemplo, Hello Java. Então, deixa eu colocar aqui Hello Java. E vou pegar aleatoriamente o código desse Luiz José Sanches. Tá? Qual é a vantagem do GitHub? É que eu posso acessar o código de outras pessoas. Para poder fazer o download desse código, já que ele está em um repositório remoto, eu clico aqui nesse botão Code e depois em Clone, capturando a URL do repositório. Uma vez capturada a URL, eu posso vir aqui no terminal da minha máquina, posso vir aqui pelo próprio IntelliJ, entrar numa pasta onde eu quero clonar aquele código. Então, eu coloco o comando git clone e a URL que está disponível no GitHub. E o que vai acontecer? Vou fazer o download do código fonte daquele repositório. Uma vez clonado, eu consigo abrir o projeto e trabalhar normalmente na minha máquina. Observe que tem o branch master. Eu consigo visualizar quem fez as últimas alterações naquele código e vou fazer uma pequena modificação, ok? Vou adicionar aqui a palavra teste e vou commitar. Quando eu faço commit, eu estou commitando localmente, eu estou salvando no meu Git local. Se eu quero agora enviar a atualização para o GitHub, o comando é git push. Então, se eu tentar fazer um push, provavelmente eu não vou ter acesso, porque aquele repositório não é meu. Então, vou tentar fazer o push e vamos ver o que vai acontecer. Vou precisar logar no Git, eu tenho conta no GitHub. Só que na hora que eu logo, eu vou receber um problema de autorização. Não fui autorizado. O push deu falha. E deveria realmente falhar. O código não é meu, eu consigo copiar, mas eu não consigo alterar, a não ser que o usuário me dê permissão. Então, o GitHub é legal para pegar o código, né? Ver o código de outras pessoas, mas o principal uso do GitHub é você fazer update, fazer backup dos seus próprios repositórios. Então, eu tenho uma conta aqui no GitHub, vou no meu perfil, clico no mais, no canto superior direito, para criar um novo repositório, e vou criar aqui um repositório chamado Hello Git. Deixo as opções padrões, não vou alterar nada. E vou clicar em Create Repository. Quando a gente cria um repositório, a gente tem o endereço daquele repositório, claro, mas além disso tem duas opções. Ou a gente vai criar do zero, localmente, né, na nossa máquina local para mandar o código, ou vai fazer o push de um repositório que a gente já tem na nossa máquina. Então, para isso, a gente tem que, dado um repositório local, que é o nosso caso, tem que adicionar o repositório remoto, porque além do repositório local, a gente vai ter agora uma associação daquele repositório local para um repositório remoto, que é o comando git remote add ou add origin. Origin é o atalho, é o alias que a gente está dando para o remoto. E a URL é onde vai estar localizado aquele repositório. Tá? No caso do GitHub, ele não chama de master, ele chama o branch principal de main. E uma vez criado o main, eu faço o push do código, né, para o GitHub. Então, o que é importante a gente ter essa URL. Vou copiar a URL do repositório que a gente acabou de criar. hellogit.git, o final. E no meu IntelliJ, no menu de Git, eu tenho o Manage Remotes, gerenciamento remoto. Vou adicionar o Origin e a URL que foi criada no GitHub. Dou um OK. E agora o meu repositório local está linkado com o meu repositório remoto. Para a gente enviar o código para o GitHub, vou na opção Git e faço o comando push, de empurrar. Observem que o push significa enviar do master local para o master in origin. E se você observar com cuidado, todos os commits estão presentes, óbvio, na hora que eu faço o push. Então, eu envio todo o código e todos os commits para manter o histórico no meu GitHub. Se eu der um refresh no meu repositório agora, eu vou conseguir visualizar todos os arquivos que eu tinha localmente, que eu tenho localmente,
no meu ambiente remoto. Então, só tem um branch, que é o master, com todos os códigos já trabalhados. Enquanto que com o push eu atualizo do local para o remoto, vamos fazer o inverso. Vou criar aqui no GitHub um novo arquivo. Eu estou usando o próprio GitHub para criar um novo arquivo no projeto dentro da master. Vou commitar direto no master. E vamos aprender o inverso. Como é que eu atualizo localmente, né? Para eu atualizar localmente meu branch, no caso é o master, o comando é o pull, P-U-L-L. Na hora que eu vou em Git, dou o pull, indicando que é o branch master, eu vou receber todo o código que tem no GitHub e que eu não tenho localmente. Eu estou sincronizando a minha máquina local. Veja que agora eu tenho um arquivo teste.txt localmente, não somente no meu repositório remoto. Vamos experimentar o inverso novamente. Eu vou modificar o teste.txt localmente. Vou em Git. Se eu tentar fazer um push, você vai ver que não tem nada para ser feito, né, para atualizar no GitHub, mesmo eu tendo alterado localmente, mas sempre eu tenho que fazer os commits. Localmente eu tenho sempre que seguir o mesmo fluxo. Então, antes de fazer um push, eu tenho que commitar as minhas alterações. Então, vou commitar aqui essa pequena alteração, né, no teste. O teste foi modificado. E tem a opção de não só commitar, como também commitar e fazer o push diretamente. No IntelliJ, se eu clicar na setinha do commit, tem a opção do commit and push. Então, eu consigo commitar e já enviar para o repositório remoto o código modificado. Foi feito o push. E no GitHub, se eu abrir o teste.txt, eu confirmo que ele foi alterado. Tem lá qualquer teste modificado, que foi a alteração que eu fiz localmente e sincronizei com o repositório remoto. Bom, então para fechar conhecimento de Git e GitHub, vou exemplificar como é que a gente trabalha de maneira colaborativa. Então vamos supor que você trabalha numa equipe, num time de desenvolvimento, e existe um branch que foi criado, vou chamar de branch 1, e esse branch está sendo trabalhado por um time de desenvolvimento, certo? Então eu criei esse branch aqui no próprio GitHub e vou criar alguns arquivos. Vou simular que alguém trabalhou, gerou alguns arquivos, e agora você vai trabalhar junto com esse colega, junto com essa equipe, em cima desse branch 1. Que pode representar a criação de uma nova feature, pode representar a correção de um bug, uma evolução no seu código, enfim, alterações no seu projeto. Então, existe lá no GitHub, né, o repositório Hello Git com aquele branch que foi criado, o branch 1. Só que localmente a gente não enxerga esse branch. Se a gente abrir localmente, a gente só está enxergando o master local, em local branches, e o master origin, que é o branch remoto. Para eu poder enxergar tudo o que está no GitHub, inclusive outros branches, o comando é o git fetch. Quando eu executo o git fetch, eu estou sincronizando com o GitHub, eu não estou fazendo download nenhum, mas eu estou sincronizando o metadado. Então, quando eu faço o fetch, eu vou ter a visibilidade dos branches que foram criados da última vez que eu sincronizei com o GitHub. Então, localmente eu só tenho um master, mas no branch remoto eu agora enxergo, além do master, o branch 1. Então, se eu estou chegando numa empresa, já existe um branch aberto, o primeiro passo que eu vou fazer é linkar, claro, com o GitHub, fazer o clone e depois o git fetch para pegar a última atualização do GitHub, né, do que eu tenho no GitHub. Para eu baixar o branch remoto, é semelhante ao local, eu seleciono o branch e faço o checkout. A partir do momento que eu faço o checkout, eu agora tenho o branch 1, que estava remoto, na minha máquina local. Então eu consigo enxergar os arquivos daquele branch, normalmente. Então no dia a dia eu continuo trabalhando, né,
naquele projeto que está separado do master, que está no branch 1. Então vamos supor que eu fiz algumas modificações em alguns arquivos. E o próximo passo é o quê? Acabei minhas modificações, faço o commit e o push, que é enviar para o GitHub, para dar a oportunidade que meus colegas peguem as atualizações que foram feitas por mim. Agora, lá no GitHub, se eu der um refresh, você vai ver que apareceu uma nova informação. Apareceu a informação dizendo que o branch 1 ele foi atualizado. Alguém atualizou aquele branch. Uma vez concluído o trabalho em cima daquele branch, a gente vai abrir um pull request. A gente não consegue no GitHub fazer um merge direto de um branch no master. Antes de fazer um merge direto antes de fazer um merge no master, eu tenho que abrir um pull request no ambiente remoto. Tenho a oportunidade de registrar o que foi alterado quando eu abro um pull request. Consigo visualizar os commits que estão contemplados naquele branch. Só tem 2 commits. E o pull request basicamente é uma requisição para fazer um merge do branch em questão, que é o branch 1, no master. Ao criar o pull request, é uma prática a gente pedir que os nossos colegas, os nossos pares, revisem aquela PR, aquele pull request. E o que é revisar? É a oportunidade de abrir a PR e ver os arquivos que foram alterados. Então você consegue, tem a opção arquivos modificados, onde o seu colega vai fazer a revisão daquele código. Uma vez tudo ok, a gente tem a opção fazer o merge do pull request, que basicamente é fazer o merge do branch no master. E aí eu tenho a opção de deletar o branch, já que eu já coloquei tudo no master. Próximo passo, atualizar localmente. Para eu atualizar localmente, eu vou fazer o fetch. Vou no master. Eu vejo que preciso baixar código. Ó. Tem alterações no GitHub. Tem updates. Então, vou fazer o checkout no master. E usar o comando pull. Vou puxar as alterações. Feito isso, eu posso deletar localmente o branch que foi trabalhado, que é o branch 1. E a gente fecha o ciclo de desenvolvimento de forma colaborativa, usando o Git e o GitHub.